porta-aviões Açores, afinal, já não vale nada. Passou a bomba de gasolina e daqui a bocado nem estação de serviço para descansar um bocadinho daquelas paragens que há na autoestrada serve, pau querido. O que fazer numa terra tão bela? Chatear os americanos dizendo-lhe que alugamos aquilo aos russos. Acho que não há mais nada para fazer nesta altura, senão isto que acabei de descrever nestas palavras. Dizer aos americanos, vocês vão-se embora, a malta aluga isto aos russos. Pronto. Acho que é isto mais... Aliás, ouvi hoje o presidente do Governo Regional dos Açores e, quer dizer, aquilo que eu apanhei da mensagem dele foi isto, não é? Não sei exatamente o que é que vai passar-se. Agora, há uma coisa em que, depois já aqui a questão da política interna, não é? Que é capaz de ser mais interessante do que o acordo, embora eu possa pegar no acordo mais tarde. Ou antes, nas lajes, posso pegar nisso mais tarde, que é a questão interna, quer dizer, de repente nós percebemos, eu pelo menos já não me lembrava de ouvir uma nota dissonante na política portuguesa há muito tempo e, portanto, de repente nós percebemos que, sim senhor, nós temos uma maioria, um governo, um presidente da Assembleia da República, temos isso tudo, mas um presidente do Governo Regional da Madeira, mas o presidente do Governo Regional dos Açores, não. Pronto. Eu retive estas duas coisas do dia de hoje relacionadas com os Açores. Frederico? É só uma pergunta, mas não temos um presidente do Governo Regional dos Açores, porquê? Eu vi-o ontem, anteontem, na RTP, ele disse uma coisa muito interessante, que eu retive assim, ao passar, que era em relação a isto quando o José Rodrigues Santos me interrogava, mas vamos fazer o quê? Declarar, quase parecia, vamos declarar a guerra aos Estados Unidos? E ele disse, não, continuamos a ser amigos, mas não vamos à casa um dos outros. Era a ideia diplomática de força que o presidente do Governo Regional dos Açores queria colocar em relação às lajes. Bom, as lajes, é preciso que se veja, são portuguesas, portanto os americanos querem ir embora, estão no seu direito. Nós não temos a obrigação de dizer, não, fiquem, venham fazer negócio, por favor, não se irem embora, aí o desemprego que vão criar. Não, isso é uma responsabilidade portuguesa, não é uma responsabilidade dos americanos. Agora, se eles querem ir embora, vão embora de vez. E arranja-se para ali uma solução. Agora, não vem dizer assim, mas não há solução sem os americanos. Isso aí, voltamos à questão, é a nossa responsabilidade arranjar uma solução para que as pessoas daquela zona tenham emprego, tenham progresso e possam viver ali. Senão, acabe-se com o Portugal e venham todos para Lisboa e fiquem nas periferias, que parece aí o único sítio onde é possível viver e progredir e fazer vida e tudo sem os americanos. A questão das lajes, quando os americanos quiserem voltar a fazer uma outra guerra e precisar de andar ali mais de avião, mais do que uma bomba de gasolina, e precisarem daquele local, por exemplo, para fazerem o seu tráfico humano de suspeitos de terrorismo internacional e enviá-los para Guantánamo, por exemplo. Ou quando quiserem usar a base das lajes para outras coisas que nós não sabemos, porque nem sequer há uma alfândega lá na base das lajes portuguesa. Portanto, os americanos podem fazer passar quase o que quiserem. Isto teoricamente. Teoricamente não deveriam deixar passar. Tecnicamente podem fazer. Como se viu, aliás, na questão dos voos da CIA. Portanto, nesse sentido, se os americanos acham que podem continuar a fazer o que querem, mas por um preço mais barato e sem dar contrapartidas aos portugueses, é a altura de realmente Portugal colocar a hipótese de ceder as lajes a outras nações mais interessadas, por um anúncio quase de mercado. Obviamente, não pode ser, como diziam os russos, nem a China, porque nós somos um país membro da NATO há muito tempo, desde 1949, com uma ditadura. Nós tínhamos um ditador, antes de António Oliveira Salazar, no fim da Segunda Guerra Mundial, com quem os americanos negociaram. E, portanto, se nessa altura negociavam com um ditador, porque é que a nossa democracia não tem mais força que uma ditadura, neste caso, não é? Ou querem a ditadura de volta a Portugal para voltarmos a ter força nas lajes? Portanto, nesse sentido, há aqui muitas coisas que a nossa democracia, se alguma vez fosse uma democracia séria, isso é que é isso. Se fôssemos uma democracia séria, tínhamos poder. Tínhamos. Porque aquela zona, ainda ali, naquela extensãozinha de território, fica ali mesmo meio caminho entre a América e a Europa. E, portanto, porquê é que nós não temos força? Isso é que é preciso perguntar aos nossos atuais governantes. Onde é que está a força da nossa democracia? Face ao imperialismo norte-americano. É preciso uma ditadura?
João? Não, não é. Não é Eu também acho que não. Eu acho que o que falta às lajes é uma queda de um OVNI. Porque isso permitia criar nas lajes a área 52. Porque a 51 está à vista, não é? Um OVNI, um OVNI das Furnas, por exemplo, uma coisa que deitasse fumo, vapor. Para fazer... Isto está tudo mal feito, porque os americanos decidem no orçamento, o orçamento americano é muito giro, tem lá muitas coisas, acabar com aquela macacada. E o acordo com Portugal, ao que parece, não tem assim um pré-aviso de 5 anos, para a malta se habituar, ou 10. Não, está decidido, vamos embora. Mas aí a culpa é de Portugal. Portanto, as últimas negociações, os acordos das lajes foram mal feitos. E depois, nós devíamos cobrar aqui a exposição das lajes naquela parvoíce do Jorge Bush e do Durão Barroso e não sei o quê, das guerras, que os gajos quiseram ir fazer as guerras para as lajes. Devíamos cobrar esse favor também. Agora, eu de facto não vejo obrigatoriedade nenhuma dos americanos ficarem com uma coisa que não querem. Só que se eu sair de uma casa que arrendei, onde tenho um contrato com 5 anos, e sair ao fim de 2 meses, o meu senhorio exige-me a renda até ao fim dos 5 anos. E a responsabilidade depois é do senhorio em aquilo ser rentável ou não. Portanto, há aqui uma responsabilidade do senhorio. Este governo, então, que reviu as leis todas dos senhorios e do arrendamento, não pode queixar-se agora, nem ele, nem o governo regional, de ter um contrato de arrendamento mal feito. Isso o problema é deles. A questão da NATO é importante porque nós pertencemos ao comando americano. Somos o único país da Europa no comando americano. Não somos do comando europeu. Portugal é do comando americano. Pergunto, neste caso, há uma revisão no Tratado Atlântico Norte para nós ingressarmos pela primeira vez na nossa história no comando europeu e perdermos o comando americano? Respondermos pela primeira vez à Europa? Se sim, depois das lajes, Monsanto vai embora? Os militares americanos em Monsanto, porque Monsanto em Lisboa é basicamente oco e tem uma base muito grande de comunicações e interseção de satélite e comunicações ali. E é dominada por gajos da NATO, mas essencialmente por americanos. Os americanos vão embora. Também vão embora de Lisboa. Os vários militares americanos e não só que ali estão. Em questão de defesa nacional, sou ministro. Sexta-feira, quando for ao Porto despachar lá no escritório, mentira, não vai nada. Estacionou mal uma vez, é uma boa tarde. Que ao menos que diga qualquer coisa, nem que seja ao Porto Canal, que é um bom canal, sobre qual é a estratégia de defesa do país se mudar de comando. Ok? Pronto. Ó, querido. Bem, isto é tudo muito giro. Estamos a brincar aos soldadinhos, aqueles soldadinhos de chumbo e tal, andamos aqui, porque é assim, a NATO é irrelevante. Já há muito tempo que é irrelevante. Desculpa, já há muito tempo que é irrelevante. Vai dizer aos ucranianos isso. Já há muito tempo que é irrelevante e caminha para ser mesmo... Os aviões caem. De todo em todo irrelevante. Pronto. Aliás, basta ver, o homem, quando diz alguma coisa, quer dizer, diz assim umas coisas e tal. Bem, melhor não falarmos muito sobre. Nós estamos a ouvir. Pois, nós estamos a ouvir só. Não, a questão é exatamente essa. Eles estão-nos a ouvir. Então é assim, nós hoje temos uns Estados Unidos que estão portanto, reorientaram completamente a sua estratégia de defesa e para a guerra, portanto, digamos, sem geografia e até sem pessoas. É uma guerra, sobretudo, tecnológica. Portanto, a maneira como se vai fazer guerra, como já se começou e como se está e como se vai fazer guerra no século XXI, não tem nada a ver com aquilo que se fez no século XX e até antes, mas ficamos só por XX, porque a NATO vem daí. E, portanto, o Tratado do Atlântico Norte já não faz sentido nenhum e vamos pôr
não faz. Não olhes para mim dessa maneira. Não faz. Não, eu estou só a tentar perceber se tu vens do PCP ou se vens de uma coisa qualquer à direita. PCP. Não vem. Não vem daí. É que a extrema-esquerda e a extrema-direita nisto até tem a Não mesma tem razão posição. nenhuma, mas tocam-se. Por isso é que eu estava a ver de onde é que o Paulo Querido vinha com esta ideia de andar tão certo, mas chega assim. Uma estratégia de defesa, nesta altura europeia, faz sentido no contexto europeu. Portanto, não num contexto do Atlântico, isso já não existe, mas num contexto europeu, aí faz todo o sentido. Há um bloco europeu formado e informal, e também formal, chama-se União Europeia, há muitas coisas. O xadrez está a mudar. Nós temos temos a Turquia e temos a situação turca e temos a situação, portanto, como vocês falaram da Ucrânia. Portanto, nós temos aqui situações, mas essas situações dizem respeito em primeiro lugar à Europa, não dizem tanto respeito já aos americanos. Para o caso de ainda não terem percebido, os americanos tiraram o cavalinho da chuva, perceberam? Os americanos tiraram o cavalinho da chuva. Já não fazem uma guerra como fizeram no século XX, já não querem fazer uma guerra como fizeram no século XX, estão-se borrifando, mudaram para outro nível. A guerra mudou de nível. A guerra já não se faz com soldadinhos, com jipes, sim, ainda se faz em alguns sítios, mas quer dizer, há uma mudança de nível. E, portanto, agora, as lajes, não dá para operar drones, não é preciso lajes para operar drones. Os drones operam-se basicamente em qualquer lado, também não é preciso... Onde é que eles operam os drones? Também não é os drones? Em Las Vegas. Em Las Vegas. Enquanto a malta vai jogar para Las Vegas, há senhores que vão trabalhar para um centro. Está escrito, é público. E tem uns joysticks e então andam a operar drones. Isso não é bem assim por razões. Isso não é bem assim por razões que têm a ver com a transmissão de informação, dados, etc. Mas o que interessa é que não é necessário mais fazer o deslocamento de tropas e de tudo aquilo que está associado a uma guerra ou a movimentos pré-guerra que exigiam antigamente um movimento de grandes quantidades, portanto, o displacement, levar de um lado para o outro grandes quantidades de pessoas e de materiais, e se esquece. Isso já não é preciso. Portanto, a logística da guerra mudou completamente e a base das lajes era uma base sobretudo logística, tal como é, pronto, há os postos de observação e isso tudo. Mas quer dizer, tudo isso faz parte, enfim, do conceito de guerra do passado e que não tem nada a ver com o século XX. Portanto, nesse sentido, quer dizer, não vale a pena nós tentarmos pedinchar o que quer que seja aos americanos, porque eles estão-se borrifando para a NATO e a NATO vai desaparecer mais, ou então vai reconverter-se, é a única hipótese, vai reconverter-se num algum tipo de, enfim, de tratado de defesa europeu. Não estou a ver outra situação. E provavelmente, em termos de defesa, o que fará sentido, eventualmente, não sei, será um bloco pan-americano, portanto, um bloco... Sim, fala-se na questão do exército europeu, uma questão nesse caso, e, portanto, aí realmente as bases das lajes seria uma frente armada para o exército europeu. A ideia poderia ser assim. Sim, a ter alguma importância. Passaria a ser para alemães, para franceses, para ingleses, para americanos, portanto, toda uma grande europeísmo ali nas lajes, de repente. Não, as lajes podem ter algum papel em termos do controlo do Oceano Atlântico, sim, mas isso tem muito mais a ver, nesta altura, com a pesca e não só, com a exploração de recursos... Tudo menos português ali. Bom, aqui a questão é esta. É que, a importância geoestratégica das lajes não é mais militar. É isso que eu quero dizer. Ou pelo menos não, é cada vez mais. É cada vez mais. Eu vou-te explicar. É que se tu puseres ali um tampão, os americanos não chegam à Europa, não chegam ao Médio Oriente. Portanto, tu não podes correr o risco. Portugal não pode nunca correr o risco de sair da NATO, porque se puseres ali um tampão com chineses ou com russos nas lajes, vais ver, começa a Terceira Guerra Mundial. Ponto. É que a Terceira Guerra Mundial começa nas lajes, ok? Portanto, tu jamais poderás lá colocar uns russos nem chineses. A não ser, como também dizia o Presidente do Governo Regional, nós temos relações diplomáticas há mais tempo com a China do que com os Estados Unidos. Ei, não, pá! Onde é que ele foi buscar os argumentos? São argumentos extraordinários. E eu dou-lhe mais um argumento. Nós, por terra, chegamos quase a pé, demora dias, meses, anos, a Moscovo.
Mas a nadar tu não chegas a Washington, não consegues chegar a Washington. Escuta, portanto, nós deveríamos ter mais respeito se calhar, pelos nossos vizinhos russos do que os americanos, que nos trataram, quer dizer, assim, não é? Onde é que os chineses têm bases? Onde é que os chineses têm bases? Onde é que está, onde é que é visível o exército? Ali em cada rua de Lisboa há uma base chinesa. Pronto, pronto, chega, vá, já vos ouvi. Olha, Paulo, querido. Não, estás aí. Pronto, não, isso é em cada esquina um Salazar e em cada loja chinesa uma célula. Um especial, uma célula. Não. Era como nos americanos com os japoneses. Tinham que se prender. Se houvesse uma guerra com a China, tinha que se prender os chineses todos, não é? Apesar dos eu não quero guerra nenhuma com a China. Eu adoro a cultura chinesa. Era o último país com que eu queria fazer uma guerra. Pois não. Demorava 10 minutos a guerra. A nossa guerra, a guerra Portugal-China, demora 10 minutos. E nem precisávamos sair daqui, não é? Bastava eles fazerem bu todos ao mesmo tempo que eu só chegava cá. E caía. Eu tenho uma proposta que é completamente estúpida, claro, mas que é entregar aquilo à Airbus. Pronto, é simples. Desenvolvimento da aviação civil longe dos olhares de toda a gente. É óbvio que há lá os satélites em cima e não sei o quê, mas aqueles espiões que se colocam, os gajos da Boeing, esses gajos todos que só tentam andar lá à volta. Pá, entreguem à Airbus, entreguem à casa, entreguem à Embraer. Deixa-me só dizer uma coisa. Só um pequeno parênteses. É assim, para espiar, é assim, basta ter acesso às câmaras, CCTV. Paulo, está bem, mas a gente sabe. Um chinoca, ou um japo, não sei aonde, ou um africano, ou um whatever, em qualquer lado, pode ver as fábricas da Boeing. Sim, mas espera, a questão não é... A questão da segurança já não tem a ver com os territórios. Paulo, sim, eu sei isso, tu tens razão no que estás a dizer. Pronto, mas eu que sou um bocado maluquinho por aviões, que frequento péssimos sites da net, eu podia andar a ver pornografia, mas não ando a ver aviões. E há uma data de gajos que estão arredondadas. Tem formas arredondadas os aviões. É isso. Há uma data de gajos que são expulsos das redes das fábricas da Airbus, aqui em Espanha, lá em cima em França, né? Porque andam para lá tirar fotografias e alguns até acham que é espionagem. Bom, ali nas lajes não há problema. E podíamos nós ter aqui uma iniciativa do caraças, lá com aquela louraça que foi substituir o violador, e os gajos da Europa, e não sei o quê, e os brasileiros, e fazer ali um centro tecnológico para a aviação civil, porque vai ser necessário testar os motores dos novos supersónicos e ninguém quer o barulho daquela porcaria ao pé, quando estão a ser testados, vai ser necessário testar os novos materiais flexíveis para as asas e ninguém quer que aquela porcaria caia em cima da Europa ou nos Estados Unidos, e em vez de irem para o meio do deserto africano, faziam ali sobre o mar, o gajo injetava-se, uma coisa qualquer. Portanto, podia haver aqui, já há algum tempo, uma boa ideia para o aproveitamento da infraestrutura. Pronto, não dava emprego a 5 mil pessoas, se calhar até dava, se calhar o fluxo de pessoas ali era muito maior. E como era muito mais aberto, fazia-se um centro tecnológico com a Universidade dos Açores e podia haver ali uma solução. Mas não. Este país tem de facto este problema, que é, se as lajes não são para os americanos, são para os chineses. Se não são para os chineses, são para os russos, ou para os espanhóis, ou para os gajos do Uganda. Porque é que não põem lá os italianos? Transformam aquilo na maior pizzaria do mundo, não é? Fazem a maior pizzaria do mundo lá no tarmac e acabou-se. Portanto, enfim, a culpa é nossa, muito sinceramente vos digo. A culpa é nossa, porque a casa era nossa, nós é que a arrendámos. Agora não nos podemos queixar se o inquilino se vai embora, deixa aquilo em mau estado, e não nos podemos queixar que o resto, que o porteiro vai ser despedido, a senhora da limpeza vai ser despedida, o gajo que recolhe o lixo vai ser despedido. A gente sabia que aquilo estava arrendado, a gente não vendeu aquilo como ao Alasca, não deu aquilo, portanto nós é que tínhamos que nos precaver. O senhor Aguiar Branco, o doutor Aguiar Branco e os ministros das defesa anteriores geriram mal o processo, paguem politicamente por gerir mal o processo. Mas havia... O Aguiar Branco está na justiça, peço desculpa, o da defesa nem sei quem é. Quem é o ministro? Sim. O atual? Agora é uma ministra. Não, o ministro... Não, isso é administração interna, pá. É o Aguiar Branco, É o Aguiar Branco, sim. É o Aguiar Branco, estava a dizer mal, estava a confundi-lo, coitado, ele já fez tanta coisa na vida. Sim, mas deixa-me só dizer, o inquilino não se portou mal. O inquilino não se portou mal. Não, é isso que eu estou a dizer, Paulo.
contrário. Ele já há muito tempo andava a avisar, sim. Pintando as paredes, exatamente, mas foi pintando as paredes, a casa Sim, está muito sim. melhor, tem mais umas quantas divisões. Sim, bem, nossa. Pagando, foi, E eles vão dizer que vão imunizar toda a gente e que querem manter-se. E essa coisa. Pronto. Pois, bom, é a última coisa. A notas última finais, coisa que vamos fazer é queixar do inquilino. Não, a culpa é Nota nossa. final que isto vai longo. Notas finais. Eu não Frederico. tenho nota É, final, eu isto tenho- vai longo. Paulo quer uma nota final. Tem uma nota final. Não sei se os meus amigos repararam, vocês e os outros, e os espectronautas que nos estão a ver, não sei se repararam, mas há um avanço numa guerra muito antiga, já que tem algum tempo, entre dois jornais, e que nas últimas horas, nos últimos dias, conheceu novos episódios. Eu refiro-me à Guerra Correio da Manhã, Jornal de Notícias. Já falamos disso ontem, Paulo. Bom, e ela continua. E ela continua. E... Vamos falar disso um dia vai destes. Olha, não, uma coisa já agora. Não, Nós não, tínhamos. não. Quando é que vamos gravar a Évora? Temos de fazer um especial em Évora. Vamos no dia da saída só. No dia da Só. saída que é para encontrarmos. Eu acho Tanto que. tempo, daqui a um ano só. Não, acho que é para a semana. Já passa. Eu sublinho a nota final do Paulo Querido. Há dois órgãos de comunicação social em guerra, mas aquilo não são dois jornais que saudavelmente estão em guerra. Porque dois jornais saudavelmente estarem em guerra é uma maravilha, é uma delícia. O Correio da Manhã esteve em guerra no lançamento do 24 Horas contra o 24 Horas e, apesar de tudo, era por uma questão de leitores e porque havia uma... Desde que os leitores saiam beneficiados, não é? Sim, portanto, o problema não é haver dois jornais em guerra, que o JN, o Correio da Manhã, o Público, o I, estejam todos em guerra uns com os outros, não há problema nenhum, desde que isso beneficie o leitor. Aqui a questão é mais grave, e a minha nota final é para propor uma leitura cuidada do editorial de Afonso Camões, do Jornal Notícias de ontem, que está disponível online, até está no Facebook, partilhado pelo próprio. E para seguir também com atenção os textos que vão saindo do Correio da Manhã. Porque julgo que não temos elementos nós, como leitores, para julgar quem está a dizer a absoluta verdade e cristalina, mas se há uma boa percepção do país em que vivemos, está em espelho nestas pequenas trocas, nestas epístolas que vão saindo, e as epístolas de Ribeiro e Camões podem vir a ser muito relevantes para a forma como nós julgamos a nossa comunicação social, mas acima de tudo a nossa justiça. A falta que nos faz um Essa de Queiroz. A falta. Um abraço. Um abraço.